Olá, meus irmãos. Hoje nós estamos aqui mais uma vez trazendo uma mensagem bíblica nesta terça-feira. Nós ainda não podemos, como os irmãos bem sabem, nos reunir em culto público, mas temos usado esse meio, meus irmãos, da internet para trazer a vocês reflexões bíblicas durante os cultos da semana, além do culto, que nós temos enviado, procurado transmitir nos domingos, de manhã e à noite, essas reflexões bíblicas nas reuniões, nas terças e nas quintas, quando não podemos fazer as reuniões ainda, normalmente, mas tenho procurado trazer essas reflexões aos irmãos. Eu queria lhes convidar, então, para essa reflexão, e que também, como nós não podemos ainda orar, estar em oração, irmãos, na nossa casa da congregação, que os irmãos estivessem em oração com as suas famílias, nas suas casas, pedindo a bênção, a misericórdia do Senhor por vocês, pelas suas famílias, pela igreja de Deus, pela nossa congregação, por todas as igrejas e, irmãos, pelo nosso país e em relação a essa situação que nós temos passado, que a humanidade tem passado, clamarmos, oramos ao Senhor. Então, eu exorto muito aos irmãos, incentivo muito a que vocês estejam orando, clamando, enquanto nós não podemos realmente estar reunidos ainda como nos cultos públicos, não é? Mas nós estamos aqui, irmãos. Como eu prometi, eu estou nesse momento publicando esse vídeo nessa noite de terça-feira, para que os irmãos, então, tenham essa oportunidade de receber uma porção da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, para serem edificados, para serem fortalecidos nesses momentos difíceis, que a humanidade tem passado, que afeta a todos nós, mas que nós precisamos passar com descanso, com tranquilidade, com fé e com prudência, sabendo como devemos proceder. E isso tudo nós encontramos na Sagrada Escritura, meus irmãos, na Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer, conforme eu prometi aos irmãos, eu coloquei e anunciei, uma mensagem a respeito de duas questões, irmãos, que nos afligem em circunstâncias como essas que nós estamos passando, que é a questão da frustração em relação aos nossos planos, não é? E a questão da incerteza quanto ao futuro, que vem exatamente, muitas vezes, irmãos, quando atrelada a essa questão da frustração quanto aos nossos planos, não é? E eu gostaria, irmãos, e essa é uma situação que realmente nós temos passado, que tem sido algo muito presente nesse período, nesse momento da história de nossas vidas e, na verdade, de toda a humanidade. Eu queria ler com os irmãos um trecho da Sagrada Escritura. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Tiago, no capítulo 4, nós vamos ler o trecho da Escritura do verso 13 ao verso 17. Eu não vou fazer, como não tenho feito, exposições detalhadas nesses dias, irmãos, mas nós temos tirado princípios das Escrituras nos diversos textos que nós temos analisado, meditado. Eu vou fazer também agora, da mesma forma eu vou agir, não fazer uma exposição detalhada desse trecho, mas trazer, meus irmãos, uma palavra de orientação e tirar daqui princípios que estão claros nesse trecho das Escrituras Sagradas. Vamos ler então a palavra de Deus, Tiago capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Leia comigo a sua Bíblia. Diz assim a Sagrada Escritura: E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meus irmãos, vamos orar, irmãos, vamos pedir que Deus Ele nos abençoe nesse momento de meditação, de reflexão na sua sagrada palavra, sagradas Escrituras. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Deus, para buscarmos, Senhor, a Tua palavra, buscarmos a Tua orientação. Em nome de Jesus, nos abençoe.
Nos perdoe, Senhor, os nossos pecados e nos dê nesse momento a Tua porção, a Tua palavra, a Tua verdade, para que nós possamos ser edificados, fortalecidos, tranquilizados, pacificados, Senhor, e orientados, meu Deus, conforme a Tua vontade, para a glória do Teu nome, para nosso fortalecimento, nossa edificação, para o nosso bem, em nome de Jesus. Nós oramos assim. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, e nos dê agora a Tua palavra, e desde já agradecemos em Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, durante essas semanas eu tenho procurado trazer, né, durante as reuniões, né, seriam reuniões, não estamos podendo nos reunir, mas nos dias das reuniões eu estou procurando trazer mensagens bíblicas orientadoras para nós nesse momento de pandemia, nesse momento de coronavírus, de ansiedades, de perplexidades e assim por diante, né? Nós temos trazido algumas reflexões exatamente procurando orientar os irmãos dentro desses aspectos da Sagrada Escritura, da Palavra de Deus, conforme a Palavra de Deus, dentro desses aspectos, irmãos, das circunstâncias que as circunstâncias têm trazido sobre nós, né? Na semana passada, ainda na terça-feira, eu falei que nós precisamos enfrentar essa presente crise com tranquilidade, sem pânico, mas com fé em Deus, na sua soberania, descansando nele, e também com prudência, né? É uma fé, na verdade, prudente, né? A fé verdadeira é uma fé prudente, é uma fé que não comete imprudência. Imprudência não tem nada a ver com a verdadeira fé, mas a fé genuína é uma fé prudente. Nós devemos agir assim nesse momento de dificuldade, de luta, que todo mundo, e nós também, nós estamos passando. Na quinta-feira eu trouxe uma reflexão um pouco maior, na verdade um estudo, uma análise bíblica dentro da situação que nós estamos vivendo hoje, em relação ao aspecto do grande dilema que todos os governos estão enfrentando entre enfrentar o vírus, né, combater o vírus, e também não deixar as nações quebrarem, as pessoas perderem seus empregos e passarem fome, dificuldades, o que também pode gerar morte e assim por diante. Então nós temos aí esse dilema, não é? Na verdade é uma luta contra a morte, de fato, nos dois aspectos, né? Tanto no aspecto de combate ao vírus, como também no combate à crise econômica. Eu coloquei aqui alguns princípios que na verdade seriam bons princípios para a orientação de governo, de autoridade, princípios das Escrituras, e também procurando trazer uma orientação, principalmente esse é o principal, vamos dizer assim, alvo dessas reflexões e dessa reflexão específica, trazer orientação para a Igreja de Deus. Nós observamos então que nós devemos aprender esses princípios, que é a questão das assembleias, das conversas, das análises de vários especialistas, da humildade, de saber nos comportar como cristãos. Eu procurei nos comportar como cristãos com humildade, com mansidão nesses momentos difíceis, com oração, sendo exemplo para o mundo e procurando proclamar o Santo Evangelho. E eu procurei então trazer aqui algumas aplicações dentro desses aspectos, irmãos. Mas hoje continuando então vamos dizer assim, essa série, não é, de reflexões dentro do cristão, né, como o cristão deve enfrentar essa crise atual, agir nessa crise atual. Eu gostaria de falar de uma circunstância que é bem provável, meus irmãos da Congregação Batista Reformada em Belém, como também aos outros irmãos e amigos que estão me ouvindo nesse momento, é bem provável que esteja afetando a sua vida, não é? Na verdade, eu acredito que está afetando a vida de todos nós, né? É o aspecto, irmãos, de que essa crise atual, ela trouxe uma profunda mudança de planos, né? Em que nós todos, de repente, nos vimos inseridos em uma circunstância, uma situação em que os nossos planos não poderão ser cumpridos, né? Exatamente por causa dessa epidemia, dessa pandemia que se abateu sobre o mundo, né? E sobre o nosso país, e sobre nossas vidas, famílias, igrejas e assim por diante. Então nós estamos realmente inseridos numa questão que nós poderíamos chamar, irmãos, de frustração dos nossos planos, né? Das nossas
determinações, daquilo que nós tínhamos planejado e começamos a executar, e de repente esse coronavírus aí veio e mudou tudo, né? E nos fez com que nós ficássemos em nossas casas, está trazendo já crises econômicas, restrições. Bom, o nosso culto, por exemplo, não podemos fazer culto, não estamos podendo fazer os cultos regulares e temos que mudar os nossos planos, nos adaptar. Então, trouxe, irmãos, aquele sentimento que muitas vezes pode ocorrer de frustração, né? Bom, eu planejei de uma maneira e a coisa não vai acontecer, não vai poder ser da maneira como eu planejei. Deu errado, vamos dizer assim, como normalmente as pessoas dizem, deu tudo errado, não deu certo aquilo que eu planejei. Junto com esse sentimento, meus irmãos, vem também o sentimento de insegurança quanto ao futuro, né? De incerteza quanto ao futuro, desde que nós planejamos a nossa vida, fizemos planos e estávamos já, vamos dizer assim, indo em direção a esses planos, né? Procurando executar esses planos na nossa vida, e esses planos foram frustrados, nós ficamos na incerteza. O que virá, né? O que virá amanhã? O que vai acontecer com o meu emprego? O que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com a minha família? Porque essa crise está realmente mexendo em muitas circunstâncias, ameaçando a saúde, ameaçando a questão econômica, o emprego das pessoas, os salários e assim por diante. Está trazendo, então, trouxe frustração dos planos, e junto com essa frustração vem aquela incerteza. Bom, e aí? O que vai acontecer agora, né? O que vai acontecer com a minha vida? O que vai acontecer com a minha família? O que vai ocorrer com o país e toda essa situação? Aonde vai dar isso? O que vai acontecer então com meus planos, já que meus planos deram errado? O que vai ser de mim? O que vai ser dos meus amados, da minha família? E assim por diante. Então, é uma situação, meus irmãos, em que nós estamos inseridos aí em um quadro de frustração com incerteza, com aquele sentimento de, bom, e agora? O que vai acontecer? Meus irmãos, eu gostaria de trazer para vocês uma mensagem bíblica bem prática, colocando exatamente como as Escrituras nos orientam em relação a essa situação da frustração e da incerteza quanto ao futuro, que vem vinculada a essa frustração, conforme eu procurei explicar. O que a Escritura diz, como a Escritura nos orienta em relação exatamente a essa circunstância, a essa situação em que nós estamos inseridos, em que nós estamos vivendo. Bom, por isso que eu fiz questão de ler esse trecho com os irmãos. Aqui, Tiago, ele está tratando com os cristãos e falando-lhes sobre a necessidade de nós sempre lembrarmos da soberania divina. Nós sempre lembrarmos de que nós devemos fazer os nossos planos, mas levando em conta o plano, o desígnio, o planejamento que realmente nunca dará errado, nunca vai falhar, que é o plano de Deus. Então, se eu puder colocar a coisa de uma forma mais clara, eu gostaria de explicar da seguinte maneira: nós temos os nossos planos, nós temos as nossas determinações, né? E começamos a executar os nossos planos, mas esses planos, irmãos, eles na verdade não são certos, porque nós, seres humanos, primeiro, nós não podemos avaliar todas vamos dizer assim, as circunstâncias que envolvem esses nossos planos. Nós não podemos avaliar tudo que está acontecendo no momento, não podemos avaliar o futuro do que vai acontecer, e é disso que Tiago está falando mais propriamente. E aí vocês que planejam e dizem, daqui a um ano nós vamos fazer isso, isso, aquilo, aí ele diz assim, digo-vos, não sabeis o que acontecerá amanhã, né? Então, nós não sabemos, nós não temos conhecimento, nós somos limitados nesse conhecimento, irmãos. Então, os nossos planos, eles são incertos, primeiro, porque nós somos limitados no nosso conhecimento a respeito de várias circunstâncias que vão determinar se esses planos serão executados, se esses planos darão certos ou não.
Em segundo lugar, nós também não temos o conhecimento, irmãos, além de não termos o conhecimento, melhor dizendo, nós também não temos o poder de garantir que esses planos darão certo, né? Nós, como diz Tiago também aqui, ele diz assim: porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece, em lugar do que ele devia dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Ou seja, eu não sei o que vai acontecer amanhã, isso eu não sei nem se vou estar vivo amanhã, e o que implica é que eu não sei também, né, por implicação, se eu poderei fazer isso, se eu poderei executar isso. Por quê, irmãos? Eu não tenho certeza absoluta do meu poder para executar os meus planos. Então, tanto eu não tenho condições de avaliar de forma correta, absoluta, as demais circunstâncias que envolvem, eu não tenho todo o conhecimento das circunstâncias que envolvem meus planos e que podem favorecer ou impedir os meus planos, como eu não posso também garantir que eu terei nem mesmo vida, que eu poderei fazer aquilo, que é a possibilidade realmente, que eu terei condições de fazer isso. Então, os planos humanos, irmãos, eles estão dentro de uma categoria de que eles não podem ou não podem se cumprir, porque esses planos, eles são planos de alguém, de um ser finito, de um ser que não tem todas as condições, o conhecimento de todas as circunstâncias que envolvem o seu plano, e também não tem todo o poder, não pode se garantir, não pode garantir que poderá fazer isso ou aquilo. No entanto, meus irmãos, aí Tiago apresenta aqui uma questão, e eu gostaria de puxar um próximo princípio aqui, que quando nós comparamos esses planos humanos, nós devemos agora entender que não é assim com o plano divino. O que Tiago, na verdade, está dizendo aqui, quando ele diz se Deus quiser, é que Deus tem plano, Deus tem um decreto, Deus tem uma determinação. E toda a Escritura Sagrada, toda a Palavra de Deus, ela vai apresentar para nós a verdade, meus irmãos, a verdade de que o Senhor Deus, o plano dele é certo. O nosso plano não é certo. Nosso plano, como eu procurei dizer, não temos o conhecimento de todas as circunstâncias que envolvem o plano e nem poder absoluto de cumpri-los, não é? Mas Deus não. Deus, na verdade, o que Ele quer se cumpre. Se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Depende tudo do querer de Deus. O que Tiago está colocando aqui é o seguinte: é que nosso plano, ele está debaixo do querer de Deus, que o nosso plano, ele se cumprirá, ele será executado se Deus quiser, se Deus realmente ali tiver determinado que aquele plano se cumpra. Se Deus não quiser, não se cumpre. O que significa? Que o plano de Deus sempre se cumpre. O nosso nem sempre se cumpre, mas o plano de Deus sempre se cumpre. Então, aqui, se nós colocarmos os planos humanos com os planos divinos, nós podemos dizer, o plano humano, ele tem uma natureza de que ele é incerto. O plano divino, ele tem uma natureza de que ele é certo, absolutamente certo. Por isso Tiago diz, e ele nos aconselha, irmãos, então, em vez de vocês dizerem, vou fazer isso, vou fazer aquilo, sem levar em conta Deus, vocês devem dizer, farei isto ou aquilo, se o Senhor quiser eu viver, faremos isto ou aquilo. Se eu viver, se o Senhor quiser, essa é a suma, né? É a essência aqui da questão. Se Ele quiser, eu vou fazer. Se Ele não quiser, eu não vou fazer. Se Ele determinar, eu farei. Se Ele não determinar, não farei. Então nós temos aqui a grande realidade de que esse é o caminho, na verdade, a entendermos. Nós devemos nos submeter à vontade soberana de Deus, nós devemos reconhecer a soberania divina, nós devemos reconhecer, meus irmãos, que em tudo que ocorrerá na nossa vida,
Deus, Ele está no controle e é Ele que vai determinar no final as coisas. E esse deve ser um reconhecimento constante. Tiago está dizendo aqui, nunca nós devemos esquecer isso. E não que nós não devemos fazer planos, não é isso que ele está dizendo, mas que sempre nós devemos ter consciência e nós devemos agir de tal forma e planejar de tal forma e agir de tal forma, levando em consideração a soberania divina e nos dobrando diante da soberania divina e reconhecendo a soberania divina. Irmãos, acontecerá se Deus quiser. O que importa é Deus, o que importa é a vontade de Deus. Eu devo me dobrar sempre, reconhecer isso, não ser arrogante, não achar que eu tenho domínio, mas realmente me submeter e sempre a essa soberania divina e assim por diante. Mas aqui, irmãos, então, entre os dois aspectos aos quais eu falei, eu gostaria de usar essas verdades bíblicas que estão no texto para aplicar aos aspectos que eu lhe dei, que eu mencionei aqui no início da nossa meditação desta terça-feira. Bom, que aspectos são esses? O aspecto da frustração e da incerteza. Exatamente quando os nossos planos dão todos errados, nós sentimos a frustração. E junto com essa frustração vem a incerteza. Bom, e agora? O que será? O que será de mim? O que será da minha família, do país, da minha vida e assim por diante? O que vai acontecer, afinal de contas? Essa incerteza, meus irmãos, ela vamos dizer assim, aliás, essa frustração e essa incerteza, elas são neutralizadas exatamente também pela minha consideração da soberania divina. Quando Tiago diz aqui, em lugar do que deve dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, fazemos isto ou aquilo, aqui está o aspecto, irmãos, resolvido do problema da frustração e da incerteza. Quando a pessoa ela está muito consciente da soberania divina, ela em tudo coloca exatamente esse aspecto do que importa é o que Deus quer, ela no final das contas vai poder combater aquele sentimento de frustração. Eu queria muito uma coisa, eu planejei uma coisa e de repente deu tudo errado, meus planos deram errado. Bom, aí vem a frustração. Mas como é que eu devo então resolver o problema da frustração? Bom, eu sou um servo de Deus, eu sou um servo do Senhor. Eu amo ao Senhor. Eu não sou Deus. Ele é Deus. Ele, e somente Ele, é soberano. E eu devo desejar, como servo de Deus, que os seus planos se cumpram, que a vontade dele se cumpra e não a minha. Porque se porventura eu desejar que os meus planos se cumpram e não os dele, na verdade, eu estarei combatendo a Deus, eu estarei ali me colocando acima de Deus. Mas como servo do Senhor, vamos dizer assim, necessário que eu esteja sempre me lembrando, sempre entendendo, sempre firme na consciência, que minha consciência esteja firmada na verdade de que não é a minha vontade que importa, mas a vontade dele, o querer dele. Ele é Deus, não eu. Ele é soberano, não eu. Então eu devo sempre me submeter a Ele. Então, meus irmãos amados, a primeira grande questão que eu gostaria de lhes dizer nesta noite de terça-feira é o seguinte: se porventura, meu caro irmão, você está se sentindo frustrado porque os seus planos não deram certo por causa desse coronavírus, você queria fazer uma coisa, você estava planejando uma coisa, você está planejando, enfim, nos aspectos do seu trabalho, nos aspectos dos seus estudos, nos aspectos da sua família, nos aspectos das suas finanças, em tantos aspectos você estava planejando fazer isso, aquilo, e de repente não deu certo, você foi frustrado no seu plano, não ocorreu nada como você havia planejado. Essa frustração, ela será curada se você lembrar disso, meu caro irmão. O que importa é o que Deus quer. O que importa é a vontade divina. Deus é soberano, Deus decide, Ele é Deus, Ele é Deus. Nós temos que nos firmar muito nessa verdade, meus irmãos amados.
que não é a minha vontade que tem que se cumprir, mas a vontade divina. E se eu amo ao Senhor, eu digo, amém, Senhor. Olha, isso não implica que eu entendo, que eu compreendo tudo o que está acontecendo. Não. Na verdade, eu penso que na maioria das vezes que nós somos frustrados nos nossos planos, nós não entendemos. Nós não compreendemos o porquê. Mas não é questão de nós compreendermos o porquê, é questão de nós entendermos o fato de que Ele é Deus e que o plano dele é que tem que se cumprir, não o nosso plano. Então, nesse momento, eu queria exortar meus irmãos, em primeiro lugar, não fique frustrado, cure-se da sua frustração no pensamento de seu amor e de seu respeito e de sua submissão à vontade do Deus soberano. Se aquilo que você planejou não está acontecendo porque de repente surgiu aí esse vírus e se espalhou por todo o mundo, surgiu uma pandemia e nós estamos ameaçados na nossa vida, nós estamos ameaçados economicamente, tivemos que ficar de quarentena, não sabemos o que vai acontecer e as questões econômicas estão sendo ameaçadas e de repente você nos seus planos foram frustrados, mas aí é que está o aspecto. Deus quis assim. Deus quis assim. E portanto nós devemos dizer amém, Senhor. Amém. Amém e amém. É interessante, eu gostaria de tratar, por exemplo, eu gosto muito, irmãos, da história, por exemplo, de José. José, ele por exemplo, vou mostrar aqui um ponto da história de José que eu acho bem interessante, irmãos, nessa questão que nós estamos tratando agora. Por exemplo, você pode abrir a sua Bíblia aí no livro de Gênesis e observe, irmãos, o que nós vamos encontrar aqui, não é? Nós temos Gênesis no capítulo 38. Gênesis capítulo 38. Gênesis capítulo 38. No versículo... Aliás, perdão, no capítulo 40, nos últimos versículos do capítulo 40, Gênesis capítulo 40, quando José, por exemplo, naquele trecho, vou só usar aqui um aspecto da história bíblica, de que quando José, ele interpretou o sonho do padeiro mor e do copeiro mor, né? E ele pediu para o copeiro, ele disse assim, meus irmãos, versículo 14, ele diz assim: porém lembra de mim quando te for bem, né? Que o copeiro mor, ele iria ser restituído ao seu cargo. Então, lembra de mim, ele diz aqui no versículo 14, rogo-te que uses comigo de compaixão, que faças menção de mim a Faraó e faze-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. Vendo então o padeiro mor. Então, veja, irmãos, aqui ele interpretou o sonho seria que, na verdade, o copeiro mor seria restaurado a seu cargo, e aí José aproveitou, né, ali a oportunidade, disse: olha, lembra-te de mim, não é? Quando acontecer isso contigo, rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó, faz-me sair daqui, porque eu fui injustiçado, eu estou sendo injustiçado. Ele então viu ali uma oportunidade, irmãos, de sair daquela situação, e evidentemente ali houve um plano na mente de José, né? Ele planejou: bom, eu vou pedir ajuda deste homem, lembra de mim. E ele planejou isso, e ele executou isso, essa ajuda. Gostaria de colocar aqui esse aspecto, né? Ainda que tenha sido um plano muito rápido ali, ele pensou aquilo muito rapidamente, mas ali houve um planejamento dele naquele momento. Ele pediu a ele aquilo, ele planejou
ali, vou fazer isso para alcançar aquilo, né? Para que este homem, tendo compaixão de mim, me tire daqui. E não aconteceu, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer no finalzinho do capítulo 40 que o copeiro morto, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. Não deu certo a tentativa de José, pelo menos naquele momento. Não deu certo. Depois vai dar certo, né? Mas naquele momento, naquele aspecto ali, não deu certo. Naquele ponto da vida dele, não deu certo. Tanto que no início do capítulo 41 diz: aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros o faraó sonhou. Ou seja, José ainda ficou 2 anos naquela prisão, naquela situação de injustiça. 2 anos. O que nós observamos na vida de José era que sempre as coisas aconteciam com ele sofreu muito, foi vendido por seus irmãos, foi servo na casa de Potifar, foi parar na prisão por uma injustiça. Então veja quantas injustiças aconteceram com ele: vendido pelo irmão, justiça da mulher de Potifar, foi parar na casa da prisão, e agora mais 2 anos numa injustiça, ficando ali naquele lugar sem a sua liberdade e assim por diante. Mas irmãos, em nenhum momento você vê José. Isso que mais me impressiona, eu digo aos irmãos nessa história de José, é que em nenhum momento você vê ele acusar Deus, ou ser insubmisso ao propósito, ao plano de Deus. Quanto José sofreu, mas José se submetia a Deus. José respeitava o tempo de Deus. José respeitava a questão da soberania divina, da soberania de Deus. E esse aspecto, irmãos, nós precisamos lembrar. Isso cura a nossa frustração. Aquele sentimento: mas eu queria isso, mas eu queria isso, eu queria tanto isso. Mas aí eu lembrar: mas o meu querer é que Deus faça a sua vontade. O meu querer é que Deus faça a sua vontade, porque eu sou servo dele, eu amo a ele, eu temo a ele, eu respeito a sua soberania. Limita o meu querer sobre qualquer coisa, a respeito de qualquer assunto, de maneira que, se ele não quer, eu digo amém, Senhor. Se ele não diz não ao meu querer, eu digo amém, Senhor. Essa seja a tua vontade. Eu queria então exortar meus irmãos. Realmente esse coronavírus veio e frustrou nossas vontades, irmãos. Frustrou as minhas vontades, frustrou com certeza a vontade de vocês também. Eu, por exemplo, não queria parar os cultos, nunca planejei isso, né? A última coisa que nós poderíamos pensar era parar cultos para ficarmos transmitindo as mensagens por internet, né? Mas é o momento. Nós não queríamos tantas coisas, mas é o momento que Deus disse: assim será. A vontade de Deus é soberana. Então o que nós dizemos, irmãos? Amém, Senhor. Amém. Seja feita a tua vontade. Quando Jesus estava, no Getsemane, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós devemos sempre, meus irmãos, colocar a vontade de Deus como soberana, porque de fato é soberana. Seria loucura. E isso é a essência do pecado. O pecado é loucura em tantos aspectos, e nesse também, em que ilude o homem como se o homem pudesse determinar as coisas, dirigir a sua vida e assim por diante. E ele não pode. Deus conduz, Deus é que determina todas as coisas e não o homem, meus irmãos. E eu então gostaria de incentivar meus irmãos: meu querido irmão, não fique frustrado porque você não ama Deus. Você não sabe que Ele é Deus? Você não acredita que Ele é soberano? Você não acredita que é a vontade dEle que importa e não a sua? Então, diga amém, Senhor. Eu me submeto, eu não me revolto, eu não me frustro, eu não quero me frustrar, muito ao contrário. Os teus planos, Senhor, não serão frustrados e por isso eu não quero ficar frustrado. Se não deu certo o que eu queria, eu digo amém. Seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. A consciência, o amor a Deus e a submissão a Deus, a consciência de que Deus é Deus, soberano, nos levará a não ficarmos frustrados. Eu queria incentivar os irmãos, pense nisso, se submeta a Deus, não fique frustrado, descanse
irmãos, se submeta, se dobre diante da vontade do Deus soberano. Mas o que Tiago também nos mostra, irmãos, ali em princípio, é que além de que Deus, Ele é o Senhor e o que importa é a vontade dEle, e nós devemos dizer amém, há o aspecto também, meus irmãos, de que a vontade de Deus sempre, sempre, sempre é boa, é justa, é benéfica, é perfeita. Eu gostaria de sugerir isso porque Tiago, ele diz assim: em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser e se vivermos faremos isto ou aquilo, mas agora vos gloriais em vossas presunções, toda a glória tal como esta é maligna. Então, todas as vezes que nós nos gloriamos nas nossas presunções, nós estamos fazendo uma glória, e toda glória como essa é maligna. Aquele que, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Seguir a vontade de Deus é fazer o bem. Ofender a Deus, contrariar a Deus, é agir mal, é fazer o mal. Então, meus irmãos amados, nós temos que ter a consciência de que a nossa submissão, a nossa aceitação de que Deus é soberano e de não ficarmos frustrados, mas de nos submetermos e nos satisfazermos mesmo com a vontade de Deus, dizermos amém de todo o nosso coração. Isso é o bem, é o bem. A insubmissão, a frustração, permanecer frustrado e não submeter a Deus e sempre achar e entender que, bom, era Deus que tinha que submeter a mim, tinha que ser como eu quero e não como Deus quer, é pecado. Isso implica dizer, meus irmãos, que se eu me submeter à vontade de Deus, é fazer o bem. Eu posso entender, irmãos, e por tirar todos os princípios e por lembrar de tudo que a Bíblia mostra, que isso também implica em que essa vontade soberana de Deus sempre, sempre é justa, é boa, é benéfica. Aqui está implícito esse aspecto, mas em outros textos das Escrituras está muitíssimo explícito, não é? A verdade de que Deus, Ele sempre faz o que é bom, Ele sempre faz o que é justo, sempre faz o que é benéfico. Já meditei com vocês nas nossas mensagens dos domingos, especialmente quando nós falamos do Deus como Criador, a segurança no Deus Criador, e também nos outros aspectos, da providência, da redenção e da glória vindoura, irmãos, nós podemos observar o seguinte, que Deus é soberano e que a sua vontade sempre é boa, benéfica, mesmo, por exemplo, quando Ele permite, irmãos amados, um coronavírus, e Deus está no domínio desse vírus, sem dúvida, como nós temos observado por todas as Escrituras, e ao longo de todos esses anos em que temos estudado sobre a soberania de Deus, isso fica evidente pelo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Então isso significa, meus irmãos, que quando os meus planos não se cumprem, não se dão certo, é melhor. Os planos de Deus sempre se cumprirão. É melhor. Isso é bom, isso é justo, isso é benéfico. Graças demos ao Senhor, porque não são nossos planos que se cumprem, são os planos do Senhor. E se esses planos são sempre bons, são sempre benéficos, são sempre justos, são sempre gloriosos, são sempre perfeitos, irmãos, a sua igreja está sempre, sempre, sempre beneficiada, cuidada, protegida nesses planos. Olhe, portanto, chegamos ao seguinte ponto: nós não precisamos estar incertos o que será de nós no futuro. Não precisamos. Eu gostaria de ler, dentro desse aspecto, irmãos, da soberania divina, o que o Senhor Jesus Cristo diz, por exemplo, no Sermão da Montanha, não é? Então, se você abrir, por favor, abra sua Bíblia
em Mateus, no capítulo 6. Mateus, no capítulo 6, né, quando o Senhor Jesus Cristo, ele diz assim, meus irmãos, ele diz da seguinte forma, vamos ler no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar ao outro, não poder servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haver de comer, ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Está dizendo assim, quanto ao futuro, não fiquem incertos quanto ao futuro. Ora, irmãos, é aquilo que eu procurei dizer desde o início da nossa reflexão, da nossa mensagem. Então, quando você se sente frustrado, vem a incerteza. E agora? O que será de mim? Bom, nós muitas vezes tendemos a pensar de que se os nossos planos não estão dando certo, a coisa vai piorar, vai ser pior para nós. Que bom se nossos planos tivessem dado certo. Nós planejamos tanto e resolvemos tudo aqui, calculamos os valores e começamos a executar tudo, mas aí deu tudo errado. Deu tudo errado. Que bom, costumamos pensar, se tivesse dado certo. Que ruim se não tivesse dado certo. Na verdade, a palavra de Deus vai falar o contrário. Que bom que não deu certo. Que bom. Que ruim seria se os meus planos estivessem acima, não é, dos planos de Deus. Fossem eles os meus planos que sempre se cumprisse, sempre fossem cumpridos, e os planos de Deus não fossem cumpridos, isso não seria bom. Isso não seria bom. Porque não são os meus planos que são justos. Eu sou pecador. Eu sou imperfeito. Mas Deus é bom. Deus é justo. Deus é perfeito. Só os seus planos são perfeitos. E eu devo então entender que os planos do Senhor sempre são melhores que os meus, e que isso não significará falta de cuidado dele, abandono dele com relação a mim, se eu sou um cristão, se eu sou um filho dele. Muito ao contrário. Quando o Senhor Jesus Cristo diz aqui, não andeis ansiosos quanto à vossa vida pelo que haver de comer, pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Ele está dizendo aqui, Deus cuida desses animaizinhos, dessas aves dos céus. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Aqui o Senhor está usando aquele argumento que nas Escrituras sagradas vai aparecer várias vezes, do argumento do menor para o maior, né? Se uma coisa é verdade com relação ao menor, não será muito mais com relação ao maior? Se Deus cuida de um pássaro, não cuidará daquele que é de maior valor, do homem? Não é a vossa vida, não tem de vós muito mais valor do que elas, do que as aves? O Senhor está colocando aqui o valor da vida humana, o valor do homem, o valor do ser humano, como aquele que foi criado à imagem de Deus. Nós encontramos isso desde Gênesis, ou seja, já temos mencionado isso, né, nos nossos estudos, que os animais, eles valem evidentemente muito menos que os homens. É só sobre os homens que é dito que eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. É sobre os homens que se proíbe o assassinato, se eu não me engano, lá pelo capítulo 9 de Gênesis. Por quê? Porque eles são feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, meus amigos, meus irmãos, esses homens que valem mais, Deus não cuidará deles, Deus não cuidará dos seus servos, Deus não cuidará do seu povo, Deus não cuidará da sua igreja, se Ele cuida dos pássaros. Não há incerteza quanto ao futuro, não há incerteza, porque o Senhor cuidará de nós, cuidará de nós.
os meus planos são frustrados, muitas vezes. Mas os planos dele nunca são frustrados. E dentro desse plano está o cuidado com o seu povo, com os seus discípulos, com a sua igreja, com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu quero lhe dizer isso. O fato dos seus planos não terem sido cumpridos não significa que você primeiro deve ficar frustrado. Você deve dizer amém, Senhor, porque teus planos é que tem que se cumprir. E desde que Tiago já diz isso, né? Desde o início dos meus planos eu devo dizer, se Deus quiser. Então não devo ficar frustrado. Mas em segundo lugar, eu também não devo ficar em incerteza quanto ao futuro, porque Ele cuidará do meu futuro. Ele, assim como Ele alimenta os pássaros, Ele me alimentará. Ele cuidará de mim. Ele cuidará do meu futuro. Ele cuidará da minha vida. Ele tem a minha vida nas mãos. E eu vou morrer quando Ele quiser, né? A minha vida está nas mãos dEle, irmãos. Então, você foi frustrado por esse coronavírus? Você foi frustrado por essa pandemia? Você planejou uma coisa, mas deu tudo errado? Diga amém. Foi feita a tua vontade, Senhor. Segundo, não fique incerto, não fique com aquela incerteza do que será. Será que Deus cuidará de você? Será que Deus, como Ele alimenta os pássaros, Ele alimentará você, Ele cuidará de você, e você só vai morrer quando Ele quiser. Bom, já vamos morrer, né? Mas mesmo isso é cuidado do Senhor. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então a minha vida está em suas mãos. Como nós aprendemos esses dias, nos domingos, no Salmo 104, Ele que alimenta tudo. E quando Ele retira a sua graça, o seu sustento, morre e volta ao pó. Nós vamos morrer um dia. Mas mesmo nisso, nós não vamos estar perdidos, porque nós estaremos com o Senhor. Mas enquanto, irmãos, Ele quer que nós vivamos, Ele cuidará de nós. A providência, como nós temos aprendido tantas vezes já, concorrerá para o nosso bem maior, que é o bem espiritual. Então, meus irmãos, isso que não deu certo na sua vida, saiba que não seria bom para você. Se você é um servo de Deus, você ama Deus, tenha absoluta certeza. Isso que você planejou e o coronavírus veio e desfez tudo, não seria bom para você. Não seria bom para você. E não honraria, e não glorificaria o seu Deus. Você não ama Deus? Você não quer a glória dEle? Você não acredita que é na glória dEle que você é feliz? Que a sua alegria está em que Ele seja honrado? Ele é o seu Deus. E você não acredita também que é na glória dEle que o bem se manifesta na sua vida? Que você será beneficiado na glória dEle? Que a nossa alegria, que a nossa paz está nele? Não está na rebeldia, não como Adão pensava lá, que sereis como Deus, aquela artimanha do diabo, aquela tentação do diabo, mas de que nós seremos beneficiados exatamente em que Ele seja honrado, Ele seja glorificado na nossa vida. Você não acredita nisso? Que a sua felicidade está em Deus? Que a sua felicidade está em servi-lo? E se for preciso dar a vida por Ele, esse é o bem. Esse é o bem. O que importa é Ele. Você não acredita que Ele cuidará de sua vida para que tudo concorra para o seu bem, no sentido mais elevado, que é de nunca você deixar de amá-lo? Você não acredita que tudo concorre para o seu bem, no sentido mais essencial, que é o bem espiritual? Você não acredita que Ele tem prometido que Ele vai cuidar de você também em todos os aspectos, enquanto você estiver nesta vida, do seu alimento, da sua casa, da sua família, de tudo? Que o Senhor está cuidando de sua vida, que o Senhor, Ele estará, cumprindo um bom propósito sempre para a sua vida. Se submeta a Deus, acredite que, meu querido irmão, minha querida irmã, a glória do Senhor e o bem do seu povo estão garantidos para o futuro. E se esse coronavírus ele frustrou você, não fique frustrado, diga amém.
E se esse coronavírus, se essa frustração traz incerteza quanto ao futuro, diga amém também, porque eu sei que se os meus planos fossem cumpridos não seria bom. Aí sim eu estaria incerto, aí sim eu estaria inseguro, aí sim eu poderia dizer e agora? Mas eu não preciso dizer e agora. E agora é que o Senhor está cumprindo o seu plano, está cuidando de minha vida e eu não tenho com que me preocupar quanto ao futuro. Mas eu gostaria de encerrar um último ponto, é dizer para vocês o seguinte, irmãos, o fato de que os planos divinos estão muito acima dos nossos planos e que eles se cumprem e os nossos não se cumprem sempre, não significa dizer que nós não devemos planejar. Muito ao contrário, quando Tiago diz lá, irmãos, que nós não devemos planejar, aliás, que nós não devemos dizer e fazer planos sem dizer se Deus quiser, né? Sem nos submetermos à soberana vontade dele, isso não significa que nós não devemos fazer planos. Ele não combate lá os planos. A escritura toda, se você pegar, por exemplo, o livro de Provérbios, fala dos planos. Esses dias mesmo, quinta-feira, eu estive lendo um provérbio que fala que devemos fazer planos com sabedoria. A Bíblia não é contra os planos. A Bíblia é contra a presunção, a Bíblia é contra o orgulho, a Bíblia é contra nós fazermos planos como se Deus não existisse, a Bíblia é contra um ateísmo prático, como se Deus não existisse, como se ele fosse a última questão. Na verdade, ele é a questão essencial, porque ele é Deus. O pecado não está em fazer planos, o pecado está em fazer planos sem levar em consideração Deus. Então, eu queria dizer aos irmãos, o que nós temos que nos corrigir sempre, desde o início, e se porventura você fez planos sem levar em consideração isso, aqui está a exortação de Tiago. Sempre que você fizer planos, diga, Senhor, se tu quiseres, se o Senhor quiser, e mais, seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha vontade. É assim que nós temos que fazer planos. Vamos fazer nossos planos, irmãos, mas sempre submetendo nossos planos, desde o primeiro pensamento sobre esses planos, à vontade soberana de Deus. Em segundo lugar, nesse aspecto dos planos, nós devemos também, irmãos amados, entender e perceber que esses planos, eles devem ser feitos tendo os princípios das Escrituras por trás. Nós temos, então, aqui a questão, irmãos, da vontade soberana de Deus sendo relacionada com a vontade em termos de escritura, de mandamentos, de orientações de Deus. Existe o decreto divino, a vontade absoluta de Deus, e esse nós não sabemos até que eles sejam executados, até que Deus cumpra esses planos. Deus não fica revelando para nós o que Ele vai fazer amanhã, mas a sua vontade, as suas prescrições, a sua vontade prescritiva, podemos dizer assim, né? Nós sabemos, nós podemos conhecer. São as Escrituras, são os seus mandamentos, são os 10 mandamentos, é a vontade dele. Então, todos os nossos planos devem ser executados, primeiro, como eu falei no ponto anterior, nesse sentido de que eu sempre submeto-me à vontade soberana divina, dizendo, Senhor, se tu quiseres farei isso ou aquilo. E também, em segundo lugar, e esse aspecto muito, muito importantíssimo, de que eu devo planejar sempre de acordo com os princípios das Escrituras. Sempre, 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 sempre. Assim, farei, Senhor, conforme o Senhor me orienta na Tua palavra. Então, por exemplo, só para dar um exemplo, com quem casarei? Você planeja com quem casar. Aí você pensa assim, quem que eu vou casar? Né? Eu vou casar com aquela pessoa que a Bíblia, ela me orienta a ser meu esposo ou esposa. Aquele tipo de pessoa, cristão, uma cristã e assim por diante. Piedoso, que conheça, por exemplo, a masculinidade bíblica, a feminilidade bíblica, essas coisas que me vá fortalecer espiritualmente, né? Onde eu vou trabalhar, com que eu vou trabalhar. Então, essa deve ser a grande questão
eu vou trabalhar em algo que a Bíblia diga que é um trabalho lícito, mostre por princípios, e eu vou trabalhar, eu vou buscar crescer conforme as Escrituras, eu vou ser honesto, eu vou ser sincero, eu vou ser honrado no meu trabalho, não vou ser preguiçoso, enfim, irmãos, eu estou aqui dando alguns exemplos de princípios das Escrituras que nos fazem planejar a nossa vida. Agora, todo o tempo, dizendo, se Deus quiser. Aqui a vontade, por exemplo, se vocês forem estudar, sempre oriento vocês, né? Fala daqueles 20 estudos do pastor Anglada sobre a vontade de Deus para a nossa vida, em que ele vai tratar exatamente dessas questões, a vontade decretatória de Deus e a vontade prescritiva de Deus. Então, a vontade decretatória de Deus, a vontade do decreto de Deus, essa vontade, irmãos, soberana, né? Então nós devemos planejar de acordo com a vontade prescritiva de Deus nas Escrituras, sempre nos submetendo a essa vontade decretatória, dizendo, Senhor, se Tu quiseres fazer, e se eu viver, farei isso ou aquilo. É assim que nós temos que fazer. Agora, sendo ainda mais prático, irmãos, os seus planos deram errado por causa do coronavírus? Diga assim, amém, Senhor, Tu és soberano. Segundo, não fique incerto quanto ao futuro. Deus fez isso para o seu bem, para a sua glória. Então, o que você deve fazer agora? Planeje de novo. Peça, ore, clame, peça sabedoria, planeje de acordo com as Escrituras e diga sempre, novamente, se Tu quiseres, Senhor, farei isso, aquilo. É assim, irmãos. É assim. Busque sabedoria divina para essa circunstância que você está vivendo hoje, uma circunstância inusitada, uma circunstância nova, algo que não é típico, né? Todos nós estamos, irmãos, como que vivendo um momento totalmente atípico, totalmente novo, é uma coisa inédita. Imagine que nós nunca vimos isso, de tudo parar, o mundo está parando. Nós nunca vimos na nossa geração uma pandemia, né? Nós nunca vimos esse tipo de situação em que os planos humanos estão sendo frustrados em larga escala mundial, pelo menos na nossa geração, né? Nunca vimos isso. E isso é Deus dizendo, eu sou o Senhor, não é um homem que é o Senhor. E isso Deus também dizendo para nós, conforme as Escrituras, que nós devemos nos submeter e dizer amém, não devemos ficar frustrados, devemos dizer amém, e devemos entender que Ele, o plano dele é o melhor, é bom sempre, amém, Senhor. Isso Ele dizendo também para nós, que agora para nós planejarmos com oração, com clamor, com súplica, pedindo sabedoria conforme as Escrituras, planejarmos assim e sempre dizermos, talvez porque tenhamos esquecido de enfatizar isso no passado, e mesmo que não tenhamos esquecido, mas novamente dizermos, Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor. É assim que temos que agir, meus irmãos. Eu queria então lhes exortar dessa maneira. Eu sei que em grande medida você e seus planos estão sendo frustrados, mas diga amém e fique tranquilo. Não fique desesperado, não fique, que será de mim amanhã? Aquele que cuida dos pássaros cuidará de você. Faça o seguinte agora, pare, ore, clame, suplique sabedoria divina e decida, sente com a sua família. Talvez vocês tenham que refazer os planos, né? Talvez não, terão que refazer os planos, se eles forem frustrados. Então sente com a sua família, sente com as pessoas envolvidas na sua vida e comece a planejar de novo, com sabedoria, conforme as Escrituras, sempre dizendo, Senhor, abençoe os meus planos e seja feita a Tua vontade. E se Tu quiseres, e se eu viver, farei isso, aquilo. Faça isso, irmão. Mas não fique nem frustrado, desesperado, angustiado, nem fique incerto quanto ao futuro. Eu quero exortar meus irmãos a não seguirem esse tipo de sentimento, mas ficarem satisfeitos com a vontade divina e ficarem certos de que o Senhor está cumprindo um propósito bom para as suas vidas, que será benéfico espiritualmente, tenha certeza disso, e benéfico e que glorificará o seu santíssimo nome. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te faça
compreender essas verdades, se fortalecer nessas verdades, se firmar cada vez mais nessas verdades, tá bom? E que o seu coração seja consolado e que você seja muito, muito abençoado, beneficiado cada vez mais nesses princípios das Sagradas Escrituras, levando então a saber como agir, consolar-se cada vez mais e ajudar também os outros, né, a serem consolados. Vamos orar, meus irmãos, vamos pedir que o Senhor nos ensine cada vez mais isso, nos oriente cada vez mais dessa forma, que Ele nos abençoe. Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Ó Deus, a nossa oração, meu Deus, neste momento é que abençoes todos os teus servos, nossos irmãos da Congregação Batista Reformada e os irmãos de outras igrejas que estiverem nos ouvindo, consolando-os, meu Deus, nessas verdades, levando-os, Senhor, a curarem, a tratarem da frustração pela lembrança de que, como servos de Deus, eles devem se submeter à sua soberana vontade, dizer amém, que teus planos têm que se cumprir, não os nossos, e também a ficarem tranquilos quanto ao futuro, não incertos, porque não são, Senhor, os nossos planos, mas os teus planos que são benéficos à nossa alma. Conscientiza os nossos irmãos disso, firma-os nisso, Senhor, e dá-lhes também agora ânimo, fé, sabedoria para planejarem, replanejarem, orarem, replanejarem, levantarem-se e começarem a agir, meu Deus, em nome de Jesus. Pai Santo e Justo, conforme a Tua palavra, dizendo sempre, Senhor, se Deus quiser e se eu viver, farei isso ou aquilo, e o Teu nome seja muito honrado no Teu povo, no bem do Teu povo, Senhor, que a Tua glória resplandeça. Pai, faz isso em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, que tens nos sustentado, tens nos guardado, tens nos fortalecido em Cristo Jesus. Louvado seja o Teu nome, hoje e para sempre, no Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos amados, reúnam-se com as suas famílias, cantem, né, os louvores, façam culto doméstico, e orem. Nós não estamos podendo fazer agora, né? Aí está aí, os nossos planos não estão sendo cumpridos, né? Mas o que importa é a vontade do Senhor. Mas logo, na vontade deles, Deus, enfim, quiser, nós estaremos muito em breve, logo aí, juntos novamente na nossa congregação. Mas tenham fé, tenham paciência, tenham esperança, tenham paz, tenham consolação, tenham prudência nesses dias maus. O Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos fortalecendo. Sempre lembrando aos irmãos que estou aí orando por vocês e precisando, vocês podem me solicitar, seja qual for a circunstância, e nós vamos procurar dar apoio aos irmãos em visitas, claro, com prudência, né? E também vocês podem vir a me procurar, me visitar, marcarmos aí para nós conversarmos na minha casa também, tá bom, meus irmãos da Congregação Batista Reformada? Eu quero dizer sempre a vocês que estou completamente à disposição dos irmãos, servindo aos irmãos nesse momento de forma diferente. Nós, por cuidado, por amor, estamos evitando, né, o contato, e vamos, mesmo nesses encontros que tivermos que ter para apoiar nossos irmãos, nós o faremos com prudência, procurando protegê-los, né, porém, estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Que Deus os abençoe, que o Senhor os fortaleça, os guarde, os firme durante esses dias. Se Deus assim permitir, na quinta-feira eu publico mais uma reflexão, mais uma meditação dentro desses dias, né, para nos ajudar a viver esses dias difíceis, mas não desesperados, porque o Senhor está conosco, está cuidando de nós. Deus abençoe você, Deus te guarde, tenha uma boa noite, tenha um bom descanso, e o Senhor seja conosco cada vez mais, sendo glorificado nas nossas vidas e na vida de toda a igreja de Deus em Cristo Jesus. E vamos orar, irmãos, cada vez mais. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde em Cristo. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, meus irmãos, hoje e sempre, em Cristo. Amém e amém. Boa noite.